Hoje a gente vai conversar com a doutora Rose Menezes, gerontóloga, geriatra, e vai explicar para a gente como é que anda a questão das pessoas que já ultrapassaram os 60 anos e que são consideradas idosas e impossibilitadas de viverem bem e participar do mercado de trabalho. A doutora Rose é uma potência em conhecimento e o papo aqui tudo indica que vai ser maravilhoso. Vamos escutá-la. Rose, é um prazer enorme estar aqui com você. Você sabe a satisfação e o prazer que eu tenho da gente trocar ideias. Eu sei que você é uma pessoa muito dedicada ao seu trabalho, competente, se entrega de corpo e alma. Conta aqui pra gente como é que o seu interesse pela geriatria e pela gerontologia despertou as suas pesquisas, as suas preocupações e as suas contribuições para melhorar a qualidade de vida das pessoas que ultrapassam os 60 anos. Bom, inicialmente, antes de responder sua questão, Jorge, eu gostaria de agradecer, né, a nossa amizade, data de muito tempo, e a gente sempre conversa sobre essas questões. E eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui conversando, papeando com vocês. Na verdade, eu sou apaixonada pela geriatria e gerontologia há muitos anos, desde que eu iniciei meu curso de graduação em enfermagem. E a partir daí eu não parei mais, né? E sempre me surpreendendo e estranhando, desde muitos anos, a questão do trato com as pessoas idosas nos serviços de saúde, na sociedade de uma maneira geral, no espaço urbano, nas instituições, enfim. E depois, posteriormente, nas famílias, né? Porque não se ousava pensar que houvesse violência contra pessoas idosas ou maus tratos com pessoas idosas na família. Mas assim, o meu interesse, além da questão do cuidado de enfermagem, do olhar do cuidado humano com a pessoa idosa, atrelada a isso, a gente foi percebendo uma falta de tratamento digno para com a pessoa idosa. E também a violação dos direitos da pessoa idosa. Isso é muito grave, no meu entendimento, sempre considerei grave. Porque, na verdade, as pessoas consideram que o outro está velho quando ele fica de cabelo branco, ou quando ela tem ruga, ou porque o corpo se modificou. Às vezes a pessoa não tem nem 60 anos, mas a representação social da imagem corporal já diz para um grupo social que aquela pessoa está velha. E não é bem assim que as coisas acontecem. Então, vem daí essa paixão, né? E porque toda a vida eu tive uma escola na minha família de respeito aos idosos. E a gente nunca chamava as pessoas de velha ou que estavam caducas ou isso. Não, a gente tratava as pessoas idosas como pessoas adultas. E quando eu comecei a ver as pessoas sendo maltratadas e desrespeitadas, dentro da minha área que eu trabalhava, eu passei a me interessar por isso. E aí eu me decidi, eu digo, a partir daqui, da agora, da minha vida, na graduação, na residência, que eu fiz residência, no mestrado, no doutorado, nessa sequência, eu sempre vou trabalhar com a população idosa. Rose, como você bem falou, você vem de uma escola que se respeitavam as pessoas mais idosas, né? Que no caso seria a família, tipo pai, mãe, tios, avós. Hoje em dia a gente percebe que os idosos, as pessoas que estão envelhecendo, elas estão totalmente relegadas da vida, estão impedidas de participar da vida, ou social, ou econômica. Por que que a gente percebe também que muitas vezes o idoso, a pessoa que está envelhecendo, quando chega aos 60 anos, tudo lhe é tirado. E às vezes muitas pessoas ainda têm condições de ir até os 100. Então, além do karma de envelhecer e do preconceito que essas pessoas recebem da sociedade, por que que o poder público não reage, até mesmo economicamente? Porque se uma pessoa que pode se aposentar aos 65, ela permanecer no mercado de trabalho com condições de se aposentar aos 80,
é um benefício para todo mundo. Então, por que é que isso acontece? O que é que está faltando para melhorar a qualidade de vida e deixar esse povo viver mais? O Brasil tem hoje, Jorge, em média, 22 milhões de pessoas com idade a partir de 60 anos, que corresponde aproximadamente quase entre 11% e 12% da população total. Isso é um dado importante, né? E nessa faixa de idade, a partir dos 60 anos, a que mais cresce é a de 70 anos e mais. Isso nos indica que houve um aumento da expectativa de vida. E também o Brasil tem uma grande população centenária. Isso indica longevidade. Então, um país que é considerado que saiu do patamar de subdesenvolvido para um país em desenvolvimento, né? E que chega à idade de aposentadoria aos 60 anos, há de considerar algumas mudanças que vai ter que existir para manter esse... Quer dizer, mas isso é uma questão muito polêmica, porque tem gente que diz, não, eu envelheci, eu tenho 60 anos, eu trabalhei muito e minhas condições de trabalho foram péssimas, eu quero minha aposentadoria. Mas, por outro lado, existem outras pessoas que gostariam de trabalhar enquanto vigor, energia e cognição saudável tivessem. Por exemplo, tem gente que chega aos 70 anos e gostaria de se manter trabalhando e não pode mais trabalhar. A lei não permite, como foi claramente visto no país pelo ministro no ano passado, quando ele completou 70 anos, meia-noite e o primeiro segundo do dia do aniversário dele, ele estava, digamos assim, afastado da sua função, porque já era considerado uma pessoa não apta para exercer aquele trabalho. Então, isso se chama também, além da questão legal, tem que ser revista da lei, a questão do preconceito com relação à idade e à capacidade das pessoas. Envelhecer não significa perder a capacidade de pensar, de planejar, de programar, de progredir, né? Com 100 ou até mais anos. Nós temos o grande exemplo, eu vou falar uma pessoa famosa, mas eu posso citar N pessoas que não são famosas. Niemeyer, no hospital, disse, eu preciso voltar para a minha prancheta. Dona Cano, na UTI da Aliança, disse, eu preciso voltar para a minha casa, tenho que administrar a minha casa, a minha cozinha e as coisas todas. A minha mãe tem 91 anos, é ela quem decide tudo o que acontece nessa casa. Então, no geral, na sua pergunta, por que as famílias fazem isso? Os idosos são destituídos do seu poder de decisão. Eles são desautorizados da família, porque a família acha que ele não tem mais capacidade para administrar, para dar conselho, para escolher, para decidir. Mas tem capacidade para lavar, passar, cozinhar, cuidar dos netos, dos bisnetos, fazer mandado na rua, pagamento, porque não pega fila. No caso de onde eu moro, pegar o ônibus porque não paga passagem. Então, para atender às demandas dos filhos, dos netos, dos genros, das noras, dos sobrinhos, eles têm capacidade. Inclusive a capacidade econômica, porque o seu recurso, o seu salário vai para ajudar as famílias. O interesse da família é esse. No entanto, os idosos, tem idosos hoje fazendo vestibular aos 70. Por que não? Tudo é possível, depende da condição. A universidade da terceira idade não se envelhece porque o cabelo ficou branco, tem ruga, ou porque tem um leve esquecimento. Todo mundo tem esquecimento, ou porque usa óculos, ou porque usa aparelho de surdez, ou porque usa uma bengala, ou porque caiu. Criança cai. Um adulto pode usar uma bengala, criança usa óculos, né? Então, assim, eu quero dizer que o fato de adoecer, de enfermar ou ter uma limitação,
Isso não se limita ou está ligado única e exclusivamente à pessoa idosa. Né? Então, só para fechar essa questão, eu digo assim, que culturalmente as nossas famílias e a sociedade, de maneira em geral, tem que ser trabalhada. Porque a nossa sociedade, a nossa cultura, valoriza o quê? O jovem, o belo, a estética, a beleza. Nós não aprendemos a respeitar, digamos assim, o fenômeno do ciclo vital, as etapas do ciclo vital, do nascer até o morrer, e também a velhice, que é uma coisa negada desde que existe vida e civilização na humanidade. Mas eu vou me estender um pouquinho nessa questão pelo seguinte: eu falei da longevidade e do aumento da expectativa de vida. Você sabe o que é que significa? Viver mais também significa se aproximar mais das fragilidades e das vulnerabilidades. A família diminuiu de tamanho. Quanto mais velho, mais possibilidade de desenvolver ou surgir algumas enfermidades, algumas patologias. E eu pergunto, quem vai cuidar dessas pessoas? As famílias, as pessoas têm que entender que ninguém envelhece porque quer. As coisas mudaram. Muitos pais, muitos avós estão enterrando seus filhos e seus netos. Como a família diminuiu de tamanho, para quem vai ficar essa responsabilidade? Nós temos quantos asilos nesse país? Quantos públicos? Quem vai assumir o cuidado dessa população? Hoje, a partir de 2000, nascem e tem menos criança na faixa etária de 1 a 5 anos do que idosos. Em 2025, nós teremos 1 bilhão de idosos no planeta. E em 2050, nós teremos 2 bilhões. Agora, nós temos uma população mundial de 7 bilhões de pessoas. Nós estamos quase chegando perto não chegamos ainda, de 1 bilhão, mas está longe ainda. Mas eu quero dizer que é importante refletir na responsabilidade da família e da sociedade como um todo com relação ao envelhecimento. Quem vai cuidar desta população? Quem cuida? E quem cuida de idosos hoje são as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas estão precisando ser cuidadas. Aí eu faço a pergunta: e quem cuida de idosos vai adoecendo, vai precisando também de ajuda e tal. E aí quem vai cuidar de quem cuida? Então, esse é um problema que não diz respeito a uma família, não diz respeito a um grupo interessado na gerontologia e na geriatria, aos profissionais ou ao governo simplesmente, mas diz respeito a toda a sociedade. Rose, então, pelos dados que você nos deu aqui, que infelizmente esses dados, na maioria das vezes, eles ficam restritos à academia, né? Ou então aos órgãos do governo, não é do conhecimento geral da população. Esses 2 bilhões de idosos que estão vindo por aí, eles vão quebrar o paradigma da estética e da beleza, né? Bom, Jorge, é verdade. E essa questão já está acontecendo em muitos países do mundo. Enquanto a gente tem 11,5% da população de idosos no Brasil, com uma população total de 193 milhões, a Espanha hoje tem, em média, 22% da sua população envelhecida. Né? Outros países, como a Itália, a China, Japão, então são os países que têm boa qualidade de vida e os países mais antigos têm um número elevado de idosos. Então, o mundo inteiro está preocupado com a questão do envelhecimento. E aí, assim, eles têm residências para idosos, com tudo muito bem equipado, tudo muito bem preparado. Eles já estão lutando para mudar a idade da aposentadoria, porque tem país que se aposenta com 60, outro com 63, outro com 65, com 70. Bom, com a população maior envelhecida, a questão da estética e da beleza, ela vai ter que ser, de fato, repensada. Porque você não pode, aquele ditado que eu sempre falo, por cima filó, por baixo mulambo só. Você estica,
faz as plásticas, utiliza mil e uma coisa, estratégias, mas inevitavelmente o tempo é inexorável. O envelhecimento é inexorável. Os órgãos, eles vão, as células vão morrendo, as suas funções vão declinando e não tem jeito. Isso é um fenômeno, um mistério, um fenômeno que nós temos que aceitar. Só que tem um detalhe importante para fechar essa questão. Toda essa situação de fragilidade e vulnerabilidade que vem com o envelhecimento, porque você vai perdendo o seu vigor e suas capacidades, vai se ficando mais limitada, ele conduz a uma coisa que nós chamamos de maus tratos e violências. E que muita gente acha que violência e maltrato é bater. E não é só isso. Então, os idosos sofrem muitas violências dentro de casa. E hoje, excepcionalmente hoje, há uma hora atrás, eu presenciei aqui em Parnaíba uma cena pública de uma agressão de uma criança, de uma garota de 13 anos de idade contra a mãe idosa, que já tinha feito 60 anos. Rose, agora eu quero que você me responda como doutora Rose Menezes. Com toda essa bagagem cultural, intelectual, conhecimento científico que você vem desenvolvendo, vem aprendendo, vem ensinando, conta aqui pra gente. É bom envelhecer? Você me pegou. Agora eu posso dizer assim, mas é bom envelhecer, sim. Tem vantagens e tem desvantagens. Envelhecer significa que você viveu. Você teve a oportunidade de desfrutar dessa coisa fantástica, maravilhosa que é a vida. E não perder e sempre se dar conta do que tem à sua volta, ao seu redor. A beleza que é, as coisas que o grandioso deixou, né, pra gente. Agora, por outro lado, é doloroso, é dolorido algumas situações, né? Você perde principalmente por quando você perde a sua capacidade de se autocuidar. Quando você passa a precisar de outras pessoas para fazer isso por você, que hoje não é uma coisa muito fácil, né? Então, o que as pessoas, nas entrevistas, nas pesquisas que a gente faz, o que as pessoas idosas mais temem na velhice, o resultado de algumas pesquisas mostram isso. Não é envelhecer. Ou não é morrer, desculpa. É se tornar dependente. Então, eu diria para você, é preciso a gente aprender a envelhecer. Quando a gente começa a aceitar a própria velhice, não escondendo a idade, não se mascarando, ou isso ou aquilo, assumindo a idade que tem, eu acho que é um passo grandioso para envelhecer mentalmente, cognitivamente bem. Então, vamos assumir a idade que tem e fazer com que as pessoas respeitem a idade que nós temos. E um conselho que eu vou dar aqui para vocês. É muito bom envelhecer podendo contar com os cuidados da doutora Rose. Agora, procura antecipadamente a agenda, porque a mulher é poderosa. Tchau.